Graça e paz a todos. Uma coisa que o pastor falou é verdade. Ajuda muito para a gente que está no seminário trazer a palavra, ajudar na ministração, porque isso te obriga a preparar um sermão. E é uma luta preparar um sermão, né, Pablo? O Pablo que já sofreu na minha mão, já na reunião de jovens. Em cima da hora, Pablo, leva a palavra. Aí ele, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, preciso de uma semana. E realmente, isso é uma coisa que eu falhei muitas vezes com ele, mas que é verdade mesmo. A gente precisa de tempo, a gente precisa estudar, então realmente é um desafio e é um exercício mesmo para a gente que é um candidato ao ministério. Bom, vamos lá então, vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Abra sua Bíblia ou acompanhe no telão, que agora a gente tem essa tecnologia, né, que facilita muito. Vamos ler Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 4. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Só até aí. Hoje eu não trouxe um computador, mas trouxe aqui um auxílio em papel. O tema da minha mensagem de hoje é o seguinte: Cristo é a nossa vida. Paulo começa aqui dizendo o seguinte, ele diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. No capítulo 2, pouco antes aqui do 3, no versículo 12, Paulo também disse o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Também em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo também escreveu: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Portanto, o apóstolo Paulo escreve várias porções falando sobre esse assunto. E ele diz que nós então morremos com Cristo e ressuscitamos também com ele. Ou seja, no passado nós éramos inimigos e estranhos a Deus no nosso entendimento. Nós ignorávamos a Deus, ignorávamos as promessas de Deus, ignorávamos a vontade de Deus, ignorávamos os planos de Deus, ignorávamos as alianças de Deus. Quando eu digo ignorávamos, é que nós não tínhamos o conhecimento. Nós éramos ignorantes em relação a Deus. Não conhecíamos quem era Deus, não conhecíamos a palavra de Deus, não conhecíamos os planos de Deus, por isso éramos ignorantes quanto a essas coisas. Que a gente pensa que ignorante é aquela pessoa brava, né? A pessoa ignorante sem educação. Não, ignorante no sentido da palavra. Ele ignora aquilo, ele não tem o conhecimento. Tem a raiz também, essa palavra tem a raiz também naquela palavra gnose, que é grega, que significa conhecimento. Então, o ignorante é o que não tem também conhecimento, ele ignora, não conhece aquilo. Portanto, nós éramos dessa forma.
Nós éramos ignorantes no passado, éramos inimigos estranhos a Deus. Mas quando nós encontramos o Senhor, quando nós conhecemos o Senhor Jesus e nós cremos em Deus, conhecemos a Deus e suas promessas, e nós então cremos em Jesus, nós então morremos para esse mundo. Morremos para o pecado, morremos para essa vida carnal, essa vida sem Deus, e então nós ressuscitamos para Deus em uma novidade de vida, em uma vida nova segundo Deus. Antes era uma vida sem Deus, agora é uma vida para Deus e com Deus. Portanto, nós morremos quando nós conhecemos a Jesus, nosso velho homem foi crucificado com ele na cruz. No batismo, então, o batismo simboliza, então, o sepultamento do seu velho homem, da sua velha natureza, e então você renasce, ressuscita pela fé em Jesus Cristo. Você ressuscita espiritualmente junto com ele. Amém? Então, segundo o apóstolo Paulo, é isso que acontece com quem crê em Jesus. E então você renasce em Cristo, você renasce em Deus para viver em novidade de vida, em uma nova vida segundo Deus. Por isso ele diz aqui no versículo 1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, já que isso aconteceu com você, você está em Cristo, você agora é uma nova criatura para andar em uma vida nova, as coisas velhas têm que passar, então busquem as coisas do lado alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Portanto, a vida do cristão deve ser caracterizada, deve ser marcada pela busca pelas coisas que são do alto. O que deve marcar a sua vida é uma busca constante pelo que é espiritual, pelo que é eterno, pela eternidade. Isso que deve ser a motivação do seu coração. Essa que deve ser a sua meta, o seu alvo, o seu objetivo, a sua busca é o céu. São as coisas celestiais, são as coisas eternas e espirituais. O crente, ele trabalha para esse alvo, para chegar nesse alvo, Cristo que está nos céus. Assim como Paulo disse, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, versículo 13, o apóstolo diz, do capítulo 3 de Filipenses: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, vou para aquelas que estão diante de mim. Eu vou prosseguindo para o alvo. O alvo de Paulo era Cristo, era o prêmio da vocação de Deus, era os céus, era a coroa da vida, a coroa da justiça, o galardão. Esse é o que caracterizava a vida de Paulo. Se você estudar a vida de Paulo, meu amigo, aquele cara, ele simplesmente descartou a vida terrena dele, abriu mão de tudo para conseguir Cristo, para ir até o seu alvo. Ele passou por todo tipo de dificuldade, de sofrimento, sofreu um naufrágio, foi apedrejado quase até a morte, sofreu várias prisões, e ele disse: quanto a mim, quanto a minha vida, eu quero é Cristo, eu quero o meu alvo, eu sigo para o alvo, esquecendo das coisas que ficam para trás, vou adiante para o meu alvo. Portanto, o que deve marcar a sua vida como cristão é essa busca pelas coisas do alto e não pelas coisas terrenas. Mas como o pastor disse muito bem, vai complementar muito bem essa palavra. Nós não podemos ser os extremos, temos que procurar o equilíbrio. O equilíbrio. Mas o que deve caracterizar a sua vida é a busca pelas coisas do alto. Aquilo que deve ser primário na sua vida são as coisas do alto. Mateus 6,33, Jesus também disse: buscai
em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então as demais coisas são acrescentadas, é o equilíbrio do cristão. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, isso deve caracterizar a nossa vida. Também o apóstolo disse que no versículo 2 de Colossenses 3, ele disse: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. O cristão, meus irmãos, morreu para esse mundo. Ele ressurgiu para viver uma vida nova, uma vida para Deus, uma vida segundo Deus. Olha o que o apóstolo disse aqui em Filipenses 3. Nós vamos fazer esse paralelo entre Colossenses 3 e Filipenses 3. Aqui no versículo 7 do capítulo 3 em diante, o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que me procede de Deus, baseada na fé. Olha o versículo 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo disse: eu considero todas as coisas como perda de tempo. Considero tudo como lixo, outras traduções, a mais tradicional, como esterco. Considero essas coisas como esterco, as coisas desse mundo, que antes eu considerava como lucro, como valiosas. Agora considero elas como nada, não tem valor nenhum mais para mim. O que eu quero é Cristo. É o que ele diz no versículo 10. Eu quero Cristo. Eu quero conhecer Cristo. Se essas coisas não me levam para Cristo, eu não me interesso por elas. Portanto, ele disse lá em Colossenses 3:2: pensem nas coisas lá do alto, onde está Cristo, onde Cristo vive. Pensem nas coisas que levam para Cristo. Pensem onde está Cristo. Cristo está nesse afazer aqui da vida, eu me interesso por ele. Cristo está lá na pecuária, cantando lá no show, então eu me interesso. Ah, não tem nada de Cristo, então não faz sentido para mim. Não faz sentido. Não me leva para Cristo. Não tenho nenhum interesse. Esses dias eu fui lá dar uma volta lá para ver como é que estava aquilo lá. A única coisa que eu senti foi vontade de ir embora. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu era criança, meus avós me levavam para assistir a abertura do rodeio. Então eu era apaixonado pelo rodeio, era aquela coisa linda e tal, espetáculo. Aí sentou um exército de fumante na minha frente. Eu vi só fumaça. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Então, não faz mais sentido. Eu não tenho mais o sentimento que eu tinha quando eu era criança. Eu me senti um peixe fora d'água, literalmente, um peixe fora d'água. Falei, eu não me encaixo mais aqui. Eu não me sinto parte disso aqui mais. Isso aqui não me interessa mais, porque eu morri. Eu morri. Então, se um cristão sente atração por essas coisas, aquilo de alguma forma mexe com ele, ele sente aquela formiga, eu preciso ir lá. Não vou não, porque o pastor vai ficar sabendo. Então não morreu, né? Então não ressuscitou com Cristo. Então você não conheceu a Cristo. Então Paulo diz, pensem nas coisas lá do alto. É impossível, meus irmãos, pensar nas coisas do alto consumindo aquelas músicas do mundo. Elas levam você a pensar nas coisas do alto?
levam você a pensar em Cristo? Infelizmente lá de casa dava para ouvir tudo. Mesmo dentro de casa, aquele barulhão. Eu falei, meu Deus, que música é essa? Cada abominação, cada coisa que eu falava, meu Deus, isso aqui não me faz pensar em Cristo. Então tem uma coisa errada. Se cristãos estão sentindo vontade, atração por essas coisas, de fato, então ele não está no caminho certo, porque ele não está buscando as coisas do alto, não está pensando nas coisas do alto. Portanto, meus irmãos, nós temos que buscar e pensar nas coisas do alto. Por quê? Ele diz no versículo 3, porque vocês morreram, vocês ressuscitaram agora para viver em novidade de vida. E essas coisas do mundo não nos levam a viver uma novidade de vida. Pelo contrário, você escuta aquela música lá de 1900 e bolinha. O que ela faz com você? É só você olhar aí nas famílias, nas festas, toca aquela música lá de antiga. Aí o cara, oh meu Deus do céu, lembrei da minha ex-namorada lá de 1960. Oh, relembra tudo. Essas músicas prendem as pessoas daquele sentimento de sofrimento. Então olha aí, você é um sofredor, um chifrudo, olha aí como você é um acabado, vai, você acaba na cachaça aí agora, bebe, você acaba agora, se lambuza, porque a sua vida está ferrada, olha aí agora, entende? Então como que você é um cristão, eu vou ser um cristão sadio espiritualmente ouvindo uma porcaria dessa? É impossível. Então, vocês morreram, vocês não têm que ficar revivendo aquelas coisas do passado. Você morreu para o seu passado, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Sigo para o alvo, que é Cristo. Então eu não vou ficar ouvindo essas coisas, relembrando o passado, revivendo a vida morta do velho homem. Pois eu morri com Cristo e ressuscitei para viver uma nova vida segundo Deus. Agora, olha o versículo 4, que é o encerramento. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O apóstolo Paulo disse o seguinte: Cristo é a vida de vocês. Cristo é a vida do cristão. Cristo é a nossa vida. Portanto, o que deve caracterizar a sua vida é Cristo. Cristo é a sua vida. Você não tem mais a sua vida, você tem Cristo. É o que o apóstolo Paulo disse também lá em Gálatas 2:20. O que está escrito em Gálatas 2:20? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Portanto, eu já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Esse deve ser o nosso sentimento. Não existe mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu ainda estou vivo aqui na carne, pois esse viver que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aqui nesse mundo, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Nós devemos então buscar as coisas do alto, nós devemos então pensar nas coisas do alto, devemos então viver para as coisas do alto. É muito estranho um cristão atrás das coisas aqui de baixo, e logo ele não se lembra das coisas do alto. É muito estranho. Você sabe o que acontece com a pessoa que encontra o Senhor? O próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 13, Jesus conta uma parábola e ele compara o reino de Deus. E ele diz, é isso que acontece quando a pessoa encontra o reino de Deus. Quando uma pessoa encontra o Senhor. Mateus 13, versículo 44 e 45, do 44 ao 46, aliás. Jesus disse:
O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que ele tem e compra aquele campo. O reino de Deus é semelhante a um tesouro. Para nós, o reino dos céus, Jesus, Deus, é um tesouro precioso, de forma que quando nós encontramos Ele, nós vamos de grande alegria, transbordante de alegria, feliz. Nós abrimos mão de tudo para adquirir Ele, o reino de Deus, para adquirir Jesus, para conhecer a Deus, para estar junto com Deus, custe o que custar. Nós não queremos mais nada, nós queremos o Senhor. Transbordante de alegria, vende tudo para obter o tesouro. É isso que tem que acontecer. Nós temos que estar transbordante de alegria. Então, quando nós estamos transbordando de alegria pelo Senhor, as outras coisas não dá mais prazer, não sentimos mais interesse. Nós agora estamos transbordando de alegria já. Então, quando as pessoas me perguntam, então quer dizer que crente não pode fazer isso, crente não pode fazer isso e não pode fazer aquilo, crente tem um monte de regra. Eu falo, não, você está errado, está equivocado. Não é que não pode, é que crente não gosta mais daquilo. Não é que crente não pode fazer isso e aquilo, não. Crente não gosta de fazer aquilo. Então, se ele gosta, se ele não pode, mas ele ainda gosta, eu estou doido para fazer, não vou que o pastor vai ficar sabendo, eu não posso ir porque o povo vai ficar sabendo, vai ficar falando. Não, então, não encontrou o tesouro. Cristão verdadeiro é aquele que encontrou um tesouro precioso. Deus se torna um tesouro. Ah, meus amigos, quando eu conheci o Senhor, eu não queria saber de mais nada. E eu fiz isso aqui literalmente quase que eu vendi tudo. Eu joguei tudo pro alto. Quero saber de mais nada não. Naquele dia que eu entendi o evangelho na minha casa, eu senti que eu fui ali de fato batizado com o Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo parece que foi naquele dia. Foi quando virou a chave. Pá! E os meus olhos abriram. Foi uma noite, eu estava sozinho em casa, ainda morava com a minha mãe e com meu irmão. E quando eu entendi o evangelho, lendo a Bíblia, eu me ajoelhei lá naquele quarto e levantei minhas mãos para o céu e falei, Senhor, eu creio que Jesus é o meu Salvador, eu creio. E eu fui dizendo, eu creio. Logo as outras coisas já não faziam mais sentido para mim. Eu era viciado em futebol. Viciado mesmo, fanático. A partir daquele dia não fez mais sentido. De vez em quando eu assisto, ainda gosto de ver um joguinho e tal, ver o resultado, mas não é mais a mesma coisa. Eu não sinto mais aquela atração, aquele vício, aquela coisa. Eu gostava de muitas coisas que hoje eu não gosto mais. Então não é que eu não posso, o Brendo virou crentinho, as pessoas falavam para mim, né? Virou crentinho, agora não pode mais fazer isso, não pode. Eu falei, não é que eu não posso. Não é que o crente não pode gostar de futebol, ele pode gostar, assistir um jogo e tal, mas não é aquilo não move a minha vida mais, aquilo não caracteriza mais a minha vida. Perdeu valor. Então é o que Paulo disse lá em Filipenses, considerei o que era lucro para mim, considero agora como nada, como lixo, não faz mais sentido para mim essas coisas. Portanto, isso deve caracterizar o nosso coração. É aquela pessoa que achou um tesouro. Se Cristo não é um tesouro para você, um prêmio, aquela coisa mais valiosa do mundo, tem uma coisa errada. No versículo 45 ele também disse: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. É uma pessoa que busca coisas preciosas. E quando ele encontra aquilo que realmente é o mais precioso, que é o Senhor, é o reino de Deus,
que é a vida com Deus, ele abandona tudo para ficar com ela. Isso tem que acontecer com você. Isso tem que caracterizar. É por isso que a Bíblia fala do primeiro amor. Lá em Apocalipse fala do primeiro amor. Esse é um amor tão grande, é transbordante de alegria. Irmãos, quando eu me converti, eu saí pulando dentro da minha casa de alegria. Eu senti uma felicidade tão grande, mas tão grande, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Todo vazio que eu sentia antes acabou, sabe? Parece que eu tinha encontrado... Sabe quando o cientista grita? Como é que ele grita? Eureka! Encontrei o sentido da vida! Sabe? Parece que abriu o leque, o mundo abriu. Eu comecei a enxergar. É como um cego que nunca enxergou, começa a enxergar a beleza do mundo. Falei, meu Deus! O que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo da minha vida? Mas eu só tinha 17 anos, né? Não era muito tempo. Mas, meu Deus, e eu queria que todo mundo soubesse. Eu queria falar para todo mundo mesmo, literalmente. Eu fiquei assim muito chato mesmo. E comecei, e eu queria saber de mais nada na escola, eu ainda estudava. Ninguém me reconhecia mais. Eu fiquei tão radical que as meninas, né? Eu era muito amigo das meninas, as meninas, Brenda, e me abraçavam e falavam, paz do Senhor. A paz do Senhor. Vem com um abraço, não. A Sandra achou bom. Paz do Senhor. Opa, agora eu sou servo do Senhor. Que aquele crente chato mesmo. Porque eu não queria saber de mais nada. Minha mãe falou, ficou louco. Esse menino ficou louco porque eu levantava 5 horas da manhã para orar. A pessoa que dormia até 10 horas da manhã, agora levantava 5 horas da manhã para orar. Vê se tem cabimento um negócio desse. E lá em casa é pequeno. 2 quartos, um banheiro, uma sala, uma copa, a cozinha e a área fora. E morava eu, o meu irmão, minha mãe. Ficava todo mundo ali dentro de casa e eu e meu irmão dormindo no mesmo quarto. Eu não tinha privacidade. O que eu fazia? Subia no teto. Eu subia no teto da casa para orar. De noite. Eles lá intertido, meu irmão intertido no computador, que naquela época era o computador ainda, não era o telefone. No computador e minha mãe na televisão. E eu ia caladinho, atrás da casa. Não tinha nem escada. Tinha uma porta velha de ferro. Eu subi em cima da porta no muro e porque do lado não tinha vizinho. Não tinha ninguém morando do lado. Então eu ficava lá daquele lado da casa, em cima do teto, olhando para as estrelas, chorando de alegria. Irmãos, que sentimento, que sensação. Sabe? Eu, Senhor, Senhor, como eu te agradeço, meu Deus, como é bom, Senhor, estar aqui com o Senhor, como é bom te conhecer, sabe? Eu ia lá para fora de madrugada, quando eles estavam dormindo, eu ia lá para fora, ficava lá na calçada, lá de fora, lá na varanda, olhando para o céu e agradecendo a Deus, porque eu tinha sido salvo. Como eu estava feliz. E eu falava, meu Deus, agora a minha vida é sua. E naquela noite também que eu me converti, eu era muito católico. Tinha muita imagem de santo na minha casa. Então eu fui muito radical. E eu peguei tudo e comecei a quebrar tudo. Não tinha ninguém em casa. Eu tinha uma imagem lá de um santo que eu arrumei ele no muro. Pá! Quebrou tudo. Peguei um saco de lixo, fui pondo um por um. Peguei tudo e comecei a falar alto. Eu sou de Jesus agora. Então, irmãos, é um tesouro precioso que quando você encontra, aquilo passa a ser tudo para você. Nada mais desse mundo faz sentido. Você considera tudo agora como perda, tudo como esterco, sem valor. E o Senhor passa a ser, então, a nossa alegria. E por último, versículo que Paulo, lá em Filipenses também diz... Filipenses capítulo 3. Nós temos que tomar cuidado para não sermos pessoas que só pensam nas coisas terrenas, porque Paulo aqui chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Ele diz no versículo 17 em diante: Irmãos, sejam meus imitadores e observem
os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que eles deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Eram crentes, eram pessoas que estavam entre nós, entre os cristãos, mas que viviam só pensando nas coisas terrenas. Paulo diz que o Deus deles é o ventre deles, ou seja, o desejo carnal. Eles viviam para satisfazer os desejos da carne. Tudo que eles queriam era o prazer da carne. Eles só buscavam as coisas da terra, as coisas terrenas. E Paulo diz então que eles são inimigos da cruz. Agora olha o versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a nossa pátria é o céu, a nossa terra é o céu, o nosso povo é o povo do céu. Nós queremos coisas do céu, porque nossa pátria, o nosso país, o nosso povo é o céu. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos então buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e viver para as coisas do alto.